Boa tarde! Hoje é terça-feira e nós vamos continuar com as nossas aulas. Que vocês sejam bem-vindos. Estou muito feliz em ver a participação. Continue enviando as fotos para que eu faça a chamada e possa ver o rostinho de vocês para matar a saudade. Amo vocês, quarto ano. E hoje a gente vai ver em língua portuguesa, né? Vocês lembram que a gente viu na interpretação textual, o gênero textual, que fala a respeito da curva do esquecimento, da importância de estar sempre lembrando o que nós aprendemos? Então, hoje nós vamos lembrar um pouco dos números ordinais e cardinais, certo? Leitura através de gráficos e tabelas e também preposição, tá? É isso que a gente vai ver em língua portuguesa. Estão aí com o material separadinho, direitinho? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois. Se eu não responder na hora, estiver ocupada, mas assim que eu visualizar, eu respondo, tá? E para vocês que estão assistindo a aula, no momento da aula eu não posso responder, né, ao vivo as perguntas de vocês, mas assim que terminar a aula, vocês podem entrar em contato e eu respondo, certo? Então vamos lá. Os números ordinais, eles servem para indicar ordem, né? Por exemplo, quem foi o primeiro a chegar aí na nossa sala de aula virtual? Quem é que foi o primeiro ou a primeira a enviar foto para mim? Está aí estudando, registrando a nossa chamadinha. Quem é que foi o primeiro, o segundo, né? O segundo e o terceiro? E o terceiro, primeiro, né? Segundo e terceiro a chegar aí na nossa sala virtual e a enviar as fotos para mim, né? Então aqui, ó, os números ordinais, eles servem para indicar ordem, né? Quem chegou em primeiro lugar, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, como o próprio o nome já diz, ordinal. Então ele serve para isso, né? Para indicar ordem. E os números cardinais? Os cardinais, eles servem para indicar quantidade. Exemplo: 1 ou 2, né? 2, né? 1, 2. É quantificar, representar a quantidade. Toda vez que a gente contar alguma coisa, né, um objeto, ele vai representar essa quantidade, tá? Eu aqui mostrei uma quantidade pequena, 1, 2, mas vocês podem, né, representar com números maiores, né? Não apenas com números pequenos. Eu coloquei números pequenos porque fica mais prático para o nosso exemplo, né? Mas os números são infinitos. Então, pode ser a quantidade que for, né? Claro que vai ficar mais demorado, por isso que eu coloquei uma quantidade menor para que fique mais prático da gente entender e mais rápido também. Então, números ordinais servem para indicar ordem e números cardinais servem para quantificar, tá? É importante que a gente preste atenção à diferença de cada um, ok? Devemos utilizar cada um de acordo com a sua função. E a gente também, né, vão aí olhando direitinho, números ordinais e cardinais, né? Aqui no nosso material de língua portuguesa, né, os números ordinais e cardinais,
Vocês vão achá-los, né? A gente já viu, mas é sempre bom estar lá lembrando, né? Os números cardinais e ordinais. Vocês podem pegar o material de vocês, se quiserem ir acompanhando também, além da explicação, vendo aí no material de vocês. Tem numerais como contamos as coisas na página 33 do livro de português, tá? Aqui, ó. 33 do livro de português, ok? Aqui, ó, página 33. Então, vocês procurem aí e fica acompanhando, tá certo? O bom é deixar todo o material separadinho antes de começar a aula. Deixar tudo prontinho aí, o que for precisando é só ir pegando, tá? E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, eu só não posso responder agora no momento da aula, certo? E nós vamos ver também em língua portuguesa, né? Além dos números cardinais, gráficos e tabelas. Para que servem os gráficos e as tabelas? Nas pesquisas, eles servem para indicar o resultado das pesquisas, né? O que está predominando. De acordo com o que foi pesquisado, o gráfico ele vai mostrar aqui, ó, tá vendo? Deixa eu afastar um pouquinho. Os gráficos eles vão mostrar o resultado de uma pesquisa. Qual é a preferência, quem está em maior número, maior quantidade, e quem está em menor número, quem está igual, né? Geralmente as empresas que trabalham, né, os setores que trabalham na questão das pesquisas, eles entrevistam pessoas sobre um determinado assunto e depois eles apresentam esses resultados, né? Então, gráficos e tabelas servem para isso, para registrar o resultado de uma pesquisa e para você ter uma visão, né, uma noção de como está a opinião das pessoas em relação àquele determinado conteúdo, de uma determinada situação, né? Os cientistas também pesquisam muito, os médicos, todos para saber a realidade daquilo que eles estão pesquisando, né? O gráfico tabela, ele é mencionado em língua portuguesa e também muito utilizado em matemática também, certo? Então, a gente vai ver agora um pouquinho preposição, né? E preposição? Preposição, né? A gente fica perguntando o que é isso. Preposição, né? Elas são palavras invariáveis, palavras da língua portuguesa. O que é invariável? O que não muda, né? Que não varia, que não muda. E a sua principal função é unir orações em um mesmo sentido, e trazendo uma relação de subordinação entre essas palavras. Um exemplo, prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Eu preparei uma aula bem legal, vocês. Entenderam? Eu preparei uma aula bem legal, vocês. Tá correta essa frase? Ou será que está faltando alguma coisa? Veja, eu preparei uma aula bem legal, vocês. Se a gente observar, ficou estranha essa frase, porque está faltando um pequeno detalhe. Eu preparei uma aula bem legal para vocês, né? Faltou um pedacinho só para fazer a ligação, para dar sentido à nossa frase. Palavras soltas
na maioria das vezes ficam sem sentido. Numa frase é preciso existir uma ligação. O que a gente fala tem que ter sentido. Então eu preparei uma aula bem legal para vocês. E esse para é que está fazendo a ligação, certo? Eu tenho aqui outros exemplos. Veja. Eu espero você casa. Eu espero você casa. Tá correto? Está correto? Eu espero você casa. Tá faltando alguma coisa, né? Então veja que um pequeno detalhe faz a diferença. Um pequeno detalhe faz a diferença e dá o sentido. Veja agora como ficou. Eu espero por você em casa. Eu espero por você em casa. Veja que melhorou, né? Eu espero por você em casa. Aqui. Tá vendo? Eu espero por você em casa. Aqui estão as preposições. Por, né? Por. E aqui, ó. De. Eu espero por você em casa. Veja essa outra. Quero uma coxinha frango catupiry. Quero uma coxinha frango catupiry. Mas se eu disser quero uma coxinha de frango com catupiry. Quero uma coxinha de frango com catupiry. Tá vendo o de e o com? Eles deram um sentido à frase. Quero uma coxinha com frango de catupiry. Né? Então, ficou uma frase com sentido que antes não tinha sentido. Por quê? Porque foi a preposição que ligou, né, as palavras que compõem a frase. É preciso que haja um sentido, uma ligação. Quando a gente fala, tem que ser de uma forma que as pessoas compreendam, né? De uma forma completa. Quando falta um pequeno detalhe, o sentido fica difícil de compreender. Por isso que é importante a gente prestar atenção na hora de falar e de escrever. Temos que organizar o nosso raciocínio para que o que nós falamos e escrevemos tenha sentido. E as preposições, né, elas podem ser essenciais e elas podem ser acidentais. Nas essenciais, elas só têm função de preposição. E nas acidentais, elas podem assumir outra função. O exemplo de essenciais, as preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para e per. Perante, por, sem, sob, sobre, atrás. E as acidentais, aquelas que podem assumir outra função, exceto, durante, menos, fora, salvo, como, feito,
segundo, conforme, mediante e visto. Essas são acidentais que podem assumir outra função. Ok? Eu vou mandar uma tabelinha salva com essas preposições, os exemplos de preposições acidentais e essenciais, tá certo? Vou mandar um exemplo para vocês, porque vocês salvam, fica no material, podem imprimir em casa, quem tem computador, e aí sempre que pintar uma dúvida, vai lá e dá uma pesquisada, né? É importante a gente revisar o que nós aprendemos. Isso é muito importante, né? Se a gente deixa para lá, acaba caindo no esquecimento, ok? Então vamos lá. Essa foi nossa aula de língua portuguesa, ok? Números ordinais, números cardinais, preposições essenciais e acidentais e gráficos e tabelas. Agora, separem aí o nosso material de matemática, tá? Vamos lá, a nossa aula de matemática. Na aula de matemática, nós vamos continuar vendo a adição que nós vimos na aula passada e eu quero que vocês prestem atenção que eu vou revisar e vou dar um exemplo, tá? De como resolver uma operação. Lembra que aqui a gente viu, né, tá vendo? Aqui as propriedades, o nome de cada termo da adição, né? Aqui, ó, parcela, as duas parcelas, a primeira e a segunda, e abaixo, que é o resultado que chamamos de total. Vemos aqui que elas estão em unidades e dezenas, né? Aqui, ó, unidade e a outra é dezena, porque só tem duas classes de números aqui. Poderia ter mais? Poderia, né? Esse está composto apenas de 2 números, mas esse valor poderia ter mais números, ok? Então, veja aqui. Aqui estão a parcela 20, 15 e o total, que foi 35. Se eu colocar o 20 aí embaixo e o 15 em cima, vai alterar o resultado? Não. Na propriedade da adição, nós podemos mudar as parcelas de lugar, de posição, que não vai alterar esse resultado. O resultado será o mesmo. E a gente viu que na adição com reserva, né, a gente vai fazer aqui na adição com reserva, veja, aqui, né? Primeiro nós somamos, deixa eu colocar aqui para vocês, aqui, ó, nós somamos o 6 com o 5, o 6 com o 5 e 6 com 5, que dá 11. Aí nós vemos aqui que subiu o 1 da dezena, o 1 da unidade ficou abaixo do 5 e o 1 da dezena subiu. 1 mais 2, 3, 3 com mais 1, 4, deu 41, foi o resultado. Na adição, quando a reserva, fica o número da unidade, que é o último,
e sobe o da dezena, cada um respeitando a sua classe, classe da unidade e classe da dezena. Se tivesse centena, também iria para a casa das centenas, de acordo com a necessidade e assim por diante. Nós vimos também, e nas classes, né? Nas classes eu posso, deixa eu ver aqui ó, tá vendo? Esse aqui é 11.849. Então, está aqui a composição e embaixo a decomposição, né? U de unidade, aqui ó, U de unidade, aí D de dezena, U de unidade, D de dezena, o C de centena, o M de unidade de milhar e o DM de dezena de milhar. Então, 10.000, decomposto, 10.000, 1.849. Tá vendo? Tem como se ler, tem ele composto, que é o número total composto, e tem aqui, tá vendo? Isso aqui é a decomposição do número, como ele se escreve, como ele é composto e como ele se lê, que é chamado por extenso, quando usamos as palavras. E como eu havia falado, vocês lembram desse exercício aqui? Esse exercício eu passei para vocês na aula passada. E aqui nós temos algumas operações para resolver, umas para relacionar ao resultado, e embaixo a gente tem para resolver as adições, respeitando aqui, ó, as classes dos números, com unidades, dezenas, centenas e unidade de milhar. E o número que nós temos foi de 4.365 mais 269, né? Então, vocês arrumam cada número respeitando a ordem, né, das classes e depois faz a soma, tá? Faz a soma, aqui ó, tá maior, tá vendo? Você primeiro arruma na vertical, ou seja, um número em cima, outro embaixo e aqui o resultado. É assim que vocês vão fazer, preencher e resolver as operações. Depois eu confiro com vocês o resultado de cada operação, certo? E agora, ao final, eu vou mostrar as atividades de hoje, tá certo? Das disciplinas. Umas vocês já resolveram, até quem foi acompanhando e assistindo os vídeos do
sai digital, e outras através das fichinhas e das atividades xerografadas que eu enviei para vocês. Então agora nós vamos ver, né, preparar aí o material de vocês para a gente ver ciências, tá certo? Vamos ver ciências com transformação da matéria. Transformação da matéria em ciências. Vamos lá? Prestem atenção. Ciências, a gente vai ver transformação da matéria. Transformação da matéria. A gente viu, né, os estados da água, sólido, líquido e gasoso. E a gente viu que na transformação, né, da matéria, do líquido para o sólido se chama solidificação, do líquido para o gasoso, vaporização, e do líquido, aqui ó, e do vapor, né, para o líquido, liquefação ou condensação, ok? Quando você pega o gelo, a água e transforma em gelo, é solidificação. Quando você pega o líquido e transforma em vapor, se chama vaporização. Quando pega o vapor que se torna líquido novamente, liquefação ou condensação. O gelo, né? Aqui, ó, tá o gelo. Quando ele tá vendo que ele está pingando, ele está na sua forma sólida, mas aqui, ó, ele está retornando a ser o líquido que era antes. A água está voltando ao seu resultado normal. Por quê? Essa água foi levada à geladeira, submetida a uma temperatura baixa, congelou, solidificou, se transformou em gelo e, ao ser elevado a uma temperatura alta, ele vai derretendo e se torna o líquido novamente, volta a ser na sua forma líquida de antes, tá? Isso aqui é a transformação da matéria, dos estados da água, sólido, líquido e gasoso. Aí no nosso material de história, vamos ver um pouquinho da evolução da história humana. Aqui, ó, as formas humanas, né? Deixa eu ver aqui por conta da luz. Tá vendo? Australopithecus, que é o primeiro. Aqui. Australopithecus. Nós temos o Homo habilis, temos o Homo erectus, o Homo neanderthalensis, o Homo sapiens, de acordo com a evolução. Veja aqui, estão vendo? Mais para cá. Sim, e mais para frente um pouquinho. Veja, tá vendo a evolução? Primeiro
o Australopithecus, que é a espécie humana mais antiga, ele estava ainda um pouco curvado, né? O Homo habilis, que tinha habilidade com as mãos em realizar as atividades, construir algumas ferramentas. O Homem erectus, por causa de sua postura. O Nortendalensis, que tinha a habilidade de construir ferramentas para caça, pesca, construir casas para morar e até habilidades com artes. E a espécie que é mais parecida conosco, mais atual, que é o Homo sapiens, que já possuía, né, uma inteligência mais desenvolvida e até a forma física, a anatomia mais parecida com a nossa, né, a forma humana atual. Tá? Qualquer dúvida, a gente vê individualmente, vocês entram em contato comigo. E as atividades, né? Em ciência nós temos na ficha 89, está lá no horáriozinho de vocês. Em história a 121, também nas fichas. Nós temos em matemática a ficha da 123 e língua portuguesa nós temos a ficha da página 53 e 23, ok? Obrigada por hoje. Qualquer coisa pode me perguntar individualmente. Beijo. Até amanhã. Fiquem ligados. Como eu já falei, daqui para sexta tem uma surpresa. Tchau.